We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Oi gente, eu sou a Verônica. Eu sou o Eduardo. A gente tá gravando esse vídeo aqui hoje porque essa semana a gente gravou um TikTok imitando algumas fotos nossas de quando a gente era pequeno. E muita gente tem perguntado qual é a nossa história, por que a gente se conhece, por que a gente tem foto desde pequenininho junto. Acho que a nossa primeira foto junto a gente tinha meses ainda de idade. O Eduardo ele é 4 meses mais velho que eu, né? Então a gente tem foto desde pequenininho até os 11, 12 anos juntos. E eu vou deixar aqui o vídeo do TikTok para quem ainda não viu. E a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Nossos pais, na verdade, que se conhecem. Teve muita gente perguntando lá se a gente era primo, se a gente era irmão. Não, a gente não tem nenhum grau de parentesco, na verdade. Os nossos pais que são amigos. O meu pai estudou com a irmã do meu sogro por uns anos, então eles eram amigos. E o meu tio era muito amigo do meu sogro também, eles estudaram juntos em Curitiba. Então foi através do meu tio que o meu pai se aproximou mais do meu sogro. Pra vocês terem noção, meu pai até foi no casamento do meu sogro e da minha sogra, que coincidentemente foi no dia 11 de fevereiro de 89, né? E eu nasci no dia 11 de fevereiro de 95, então no dia que eu nasci, meus sogros estavam completando 6 anos casados. A amizade deles foi se fortalecendo com o passar dos anos, né? E eles nos visitavam lá em Luanda, a gente visitava eles lá em Goiôerê, e foi assim por muito tempo, por isso que a gente tem sempre essas fotos. Neném, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, é por isso que a gente tem todo esse acompanhamento, porque realmente a gente tinha bastante contato. A gente foi perdendo um pouco esse contato, eu não falo a gente, meus pais e meus tios, eu e Eduardo, assim, em questão de se ver, quando a gente foi ficando adolescente, assim, pré-adolescência, adolescência, a gente não gosta tanto de viajar com pai e mãe, então a gente já acabava não acompanhando tanto eles nas viagens e tal. Então foi nesse período aí da adolescência que eu perdi o contato com o Eduardo. Mas eu ainda tinha MSN, Orkut, Facebook, essas coisinhas aí a gente sempre tinha adicionado, né, um ou outro. E o nosso reencontro, na verdade, o nosso contato depois de muito tempo foi em 2014. Próximo à Copa do Mundo, né, que foi em junho. Eu estava morando em Maringá e o Eduardo morava em Ponta Grossa. Eu fazia faculdade de Direito no primeiro ano e o Du estava em Ponta Grossa fazendo Engenharia Química. E daí ele me mandou uma mensagem. Então eu tinha combinado Eu tinha combinado com um amigo meu lá de Ponta Grossa da gente ir lá para Maringá, né? Porque a gente tinha vários amigos e amigas lá. E isso foi bem na época das nossas férias lá da faculdade, né? Em junho. E coincidentemente foi na Copa do Mundo, né? Então no dia 12 de junho, que foi o primeiro dia das férias, a gente já foi lá para Maringá, né? A gente pegou um ônibus e foi para lá. Eu tinha combinado com um amigo meu que eu iria dormir lá, né? Ia ficar algumas noites lá. Porém, nessa primeira noite que a gente ia lá para Maringá, não teria como ficar lá na casa dele, porque ele tinha alguma coisa para fazer, algum compromisso, algo assim. E daí, como eu já conhecia a Verônica fazia muito tempo, né? Ela era minha amiga, eu perguntei para ela se eu teria como ficar na casa dela só esse dia, né? Era só isso. Enfim, ela disse que sim, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma malícia também. Nenhuma, zero, gente. Eu tava pensando até em arrumar ele pra alguma amiga minha. Juro.
Aí tá, a gente chegou lá, eu e esse meu amigo, a gente foi pra um bar assistir lá no Demo, e a Verônica foi junto com as amigas dela pra outro bar que é do lado, que é o Afonso, né? Isso. E ela assistiu o jogo lá com as amigas dela. Aí no fim do jogo a gente se viu, eu fui lá conversar com ela, depois ela foi lá também no Demo junto com a gente, né? A gente conversou mais um pouco e ela tava bêbada, eu tava bêbado, Desculpa, mãe. Desculpa, ela deu pai. em cima de mim, foi Não, ela que eu deu não primeiro, lembro. hein? Foi ela. Eu não lembro. Apesar de que eu tô bêbado, tudo que eu falar vai falar assim, ele tava bêbado, ele não sabe de nada. Eu não sou assim. E daí depois que o jogo terminou, né? Que a gente conversou um pouco, a gente foi lá pra casa dela. Então, esse um dia que era pra ele ter ficado lá em casa, ele acabou ficando 3 dias. Ele só não ficou mais porque eu tinha um compromisso, eu tinha uma festa, que eu já tinha comprado convite e tudo com as minhas amigas, então ele ficou lá esses 3 dias comigo. Foram 3 dias assim bem intensos pra gente. A gente acabou se reconhecendo de novo, né, porque a gente estava morando fora, longe dos nossos pais, primeiro ano de faculdade, então assim, teve muita mudança, tinha muita coisa pra gente conversar, muito assunto pra gente colocar em dia. Foram horas e horas conversando, a gente ficava até de madrugada conversando. Eu ia pra faculdade, eu voltava, a gente continuava conversando. Então assim, foi bem intenso da nossa parte. Daí ele foi embora, voltou pra Goiânia, que é a casa dos pais dele, porque ele estava de férias. E passou umas 2 semanas, ele resolveu que ele queria ir lá me visitar de novo. A gente conversando, a gente queria se ver. E ele mentiu pra minha sogra, hoje ela já sabe disso, a gente contou. Ele pegou um ônibus lá de Goiânia bem cedinho. Falou pra minha sogra que ia pra casa de um amigo lá, numa chácara, né, em Goiânia mesmo. E foi pra Maringá. A gente ficou lá sexta-feira juntos também. Daí ele foi embora porque ele precisava voltar pra casa, né? E eu também fui pra Luanda ver os meus pais. E nisso a gente continuava conversando, assim, a gente conversava muito pelo WhatsApp, bastante mensagens. Ontem a gente foi ver se a gente tinha conversa ainda de 2014, quando ele veio conversar comigo pela primeira vez, assim, falando que ia pra Maringá, se dava pra ele ficar lá e tal. E abaixando a conversa, assim, a gente já via que tinha te amo, a gente falava eu te amo um pro outro. Um ou outro só, tá? Hã? Era um ou outro só, não Mas tanto tinha, também, mas a gente Minhas amigas a gente se sabem amava. como eu sou difícil pra essas coisas, eu já falava que te amo pra ele, beleza. E daí ele foi embora nessa sexta, a gente continuou conversando. E ele chegou lá na casa dele e começou a falar pros pais dele que queria ir pra Luanda, que fazia tempo que ele não via a família do Amaury, nem da Marli, né? Do nada ele queria ir pra Luanda. E do nada porque assim, ele não contou pros pais dele sobre mim, meus pais também não sabiam que eu tinha ficado com ele, né? E eles foram pra Luanda, o meu sogro, minha sogra, o Eduardo, a Marília, que é a minha cunhada, e a Luísa, que é a minha outra cunhada. Eles foram pra Luanda, eles ficaram lá em casa, a gente foi em pizzaria, a gente foi em festa. Aí dava noite, quando todo mundo dormia, a gente dava uns beijinhos. Desculpa, pai, de novo. Parecia que a gente tava fazendo algo super errado, né? Que não era tão errado, mas também não era tão certo. E depois que eles foram embora, só um porém, nesse período todo de Copa, de visita na sexta e de visita em Luanda, eu engravidei. Eu engravidei. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Enfim, eu acho que quando eles foram pra Luanda nos visitar, eu já estava quase de 1 mês, assim, de gestação. Acho que mais ou menos isso. E depois que eles foram embora, muita coisa mudou na minha cabeça. Não porque eu sabia, por causa da gravidez, porque eu não sabia, mas eu acho que, assim, hormônios, não sei. Eu falei pro Eduardo que já tinha dado o que tinha pra dar, que ele morava muito longe, que era difícil a gente ter um relacionamento por conta disso. E ainda falei pra ele, como que é? Que um dia ele entenderia tudo isso. Não sei por que eu falei isso, porque eu não sabia que eu tava grávida, né? Mas se for ver hoje faz total sentido, né? E a gente parou de conversar. Eu descobri a minha gravidez, eu já estava com quase 6 meses. 6 meses, gente. Eu nunca fui de engordar, eu sempre fui muito magrinho, então o que mudou no meu corpo foi a questão da barriga aumentando e o peito também cresceu bastante, então
Eu só descobri mesmo que eu estava grávida porque mexeu na minha barriga. Começou a mexer. Simplesmente tinha um neném mexendo na minha barriga. Em relação ao remédio, eu tomava errado, eu emendava. Então, assim, eu não suspeitava mesmo. Não tive sintoma de enjoo, essas coisas, não tive nada. Passei mal algumas vezes, que depois eu parei pra pensar, eu tava grávida, foi por isso que minha pressão caiu, que eu passei mal no shopping e tal. Mas assim, eu descobri com quase 6 meses. E a gente não tava se falando, então assim, eu descobri que eu estava grávida, eu não contei pra ninguém. Eu já descobri tarde, não contei pra ninguém, eu fiquei uns dias guardando isso pra mim. Nem minhas melhores amigas, nem meus pais, isso me fez muito mal. Eu não conversava mais, deu o período de férias da faculdade de novo e eu fui pra casa e meus pais começaram a perceber que eu tava muito diferente, que eu tava chateada, que tinha alguma coisa acontecendo. E ele me perguntava o que acontecia, eu falava, não sei, não tem nada acontecendo, até que um dia ele me trancou no meu quarto, meu pai e minha mãe, e eles falaram que eu só sairia do quarto quando eu contasse o que estava acontecendo. E daí na hora eu falei, agora vai, agora eu tenho que contar, não tenho o que fazer. E daí meu pai olhou pra mim e falou, você reprovou na faculdade, filha? Por isso que você tá assim? Eu falei, não, pai, eu não reprovei. Daí ele falou, então o que que tá acontecendo? Você tá grávida, né? Aí eu peguei e falei, tô, pai, eu tô grávida. Na hora todo mundo, e eu gelada, achei que eu ia desmaiar, eu tava tremendo inteirinha. A minha mãe ficou sem palavras. E aí meu pai falou assim, tá, e quem que é o pai? Daí eu falei, não vou falar. E aí ele perguntava, quem é o pai do seu filho? Seu filho precisa de um pai. E eu falava, não vou falar. E depois de bastante insistência, eu falei, é o Eduardo, pai. Aí ele achou que era um Eduardo de Loanda, ele falou, meu Deus, o Eduardo, nanã. Falei, não, pai, é o Eduardo do Zé Luiz. Aí ele parou. Aí na hora, assim, ele ficou chocado, porque ele ficou pensando, meu Deus, mas, né? E depois aquela sensação de alívio, né? A gente já conhece a família deles, a gente é amigo da família deles, desde quando a Ivone estava grávida, minha mãe estava grávida. Então, assim, isso foi muito tranquilo por essa parte, de saber que o Eduardo era o pai do bebê que eu estava esperando. E aí começou aquela parte tá, eu tô grávida do Eduardo, eu contei pros meus pais e eu só não contei pra ele ainda. Quando eu falei pros meus pais que eu não tinha falado pro Eduardo, meu pai ficou chocado. Ele falou, então você fala. Então assim, em um dia descobriram que eu estava grávida, descobriram que eu já tinha quase 7 meses de gestação, descobriram que o Eduardo era pai do meu filho e que o Eduardo não sabia que eu ia ter um filho dele ainda. Aí eu peguei meu celular, digitei um texto desse tamanho no WhatsApp, né? Oi Edu, tudo bem? Nem mandei separadinho pra não dar tempo dele entrar e eu estar digitando ainda. Eu simplesmente mandei, joguei o celular longe e falei, tá, não vou mexer mais no celular hoje. Fazia uns 5 meses que ela não falava comigo. Imagina. E aí do nada chegou um texto desse tamanho. Né? Quando eu vi esse texto eu já pensei, tem alguma coisa aí. A primeira coisa que ele falou foi... Eita caralho. Desculpa o palavrão. Eu acho legal contar também a reação da minha sogra quando eles foram contar pra ela, né? A Marília já sabia que eu estava grávida, o Eduardo contou pra ela, e eles estavam na praia, né? Isso, a gente estava na praia e eu já estava pensando fazer uns dias, né, como que eu ia contar pra eles, pros meus pais. Aí um dia a gente resolveu chamar eles pra gente conversar em um quarto, né? Eu e a minha irmã. A gente trancou eles no quarto, quase como fizeram igual com a Verônica. E aí na hora que a gente entrou já, minha mãe parece que sentiu que era isso, entendeu? Aí na hora que eu fui contar pra ela, parece que ela sabia já. Ela falou, você vai ser pai, né? Eu falei, sim. Aí a Marília já... Não sei. Aí a minha irmã também tava super ansiosa, quase mais ansiosa que eu. Falou, tá, mas você sabe quem que vai ser a mãe? Aí ela na hora, não sei como que ela pensou nisso, mas ela falou, acho que é a Verônica. Então assim, minha sogra adivinhou tudo, não sei como. Acho que mãe sente, né? Mãe é mãe. Foi a primeira coisa que ele falou. Foi tudo muito doido, assim, meus pais sempre deixaram bem claro pra mim que, independente de relacionamento que eu tinha com o Eduardo, a gente ia ter um filho junto, que eu não sou obrigada a ficar com ele por isso, ninguém ia me forçar nada. Meus pais foram sempre muito abertos em relação a isso. E no momento eu também não estava pensando que eu ficaria com o Eduardo, eu estava
igual eu disse, o ranço tava ali ainda, não tinha vontade de, sabe? De ter um relacionamento com ele. Ele até tinha me perguntado, né, se eu sentia alguma coisa por ele. Que eu mesmo sempre senti, né? Sempre tive uma ligação muito forte com ela. E isso aqui eu não. Que merda, hein? Sabia não? Sorry. Eu sempre sofri. E... Enfim, a parte da gravidez, do restante, eu acho que eu vou fazer outro vídeo contando. Porque assim, eu tinha 19 anos. Foi bem difícil pra mim aceitar, mas eu vou deixar pra falar sobre isso em outra parte. A parte que a gente resolveu também dar uma chance, como foi, que a gente se virou nesse tempo, porque ele ainda morava longe e tal, eu vou deixar pra contar em outro vídeo. Inclusive, ele descobriu que tinha outro filho, quando a gente já estava namorando, a Sofia já tinha nascido, a Sofia tinha cerca de 7 meses e ele descobriu que ele tinha outro filho. Eu vou deixar pra contar em outro vídeo isso tudo, senão vai se estender muito, na verdade eu acho que já se estendeu, né? Mas resumindo a nossa história de como a gente se conheceu, é isso aí, por causa das nossas famílias. A gente se viu na Copa, engravidei e a gente resolveu dar uma chance e estamos aqui. Depois de 5 anos e alguns meses, nós estamos juntos, moramos juntos, somos casados. E é isso, se você gostou, quer saber mais alguma coisa, faz aquilo que todo mundo pede, que eu não vou pedir. Dá aquela curtidinha. É isso, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada por todas as mensagens também, que eu recebi muita mensagem de carinho. Obrigada de verdade, tá bom? Um beijo.